Vamos falar de autorregulação emocional? Que isso? Autorregulação emocional, vamos lá. Auto tem sempre a ver com si mesmo, né? Regulação, regular tuas emoções. Muitos de nós não aprendemos isso na fase que deveria ser desenvolvido, que normalmente é infância e adolescência. Por quê? Porque estávamos sendo educados por famílias ou por uma sociedade que também não sabe fazer isso. Então a gente aprende o que muitas vezes nos ensinaram. Porém, vamos lá. Nos deram o que sabiam, o que conseguiam, o que podiam, certo? Certo. Vamos para a vida adulta sendo responsáveis por buscar aquilo que não nos deram. A gente aprende em outras fontes, ok? Então, não é porque, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, eu sou assim, nasci assim, cresci assim, você assim. Para. Você é responsável por buscar o que não te deram. Não vai chegar com 40, com 60, falando eu sou assim porque meus pais me deram só isso. Você é responsável por buscar o que não te deram. E se não te deram, busque. Não só autorregulação emocional, mas tudo. Busque aquilo que não te deram. Não fique eternamente nessa cobrança. Se regular emocionalmente não é um processo fácil. Lembra que tudo que a gente vai aprender, quanto mais velho, quanto mais idade a gente tem, mais demora para aprender, tá? De 0 a 25 anos, o nosso cérebro ainda está terminando de se formar, não nasce pronto. Então, esse aprendizado em infância e adolescência e o início da fase adulta é muito mais fácil, é muito mais rápido. Por isso que quando a gente fala, nossa, estuda línguas o quanto mais cedo possível, porque você vai aprender de forma mais rápida, mais orgânica. Tudo que a gente vai aprender mais velho, depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, vai ficando mais custoso, um pouco mais difícil. É como a gente perceber como nossos idosos lidam, por exemplo, com a tecnologia. E a gente lida mais fácil. Os adolescentes lidam mais fácil ainda que a gente, certo? Quanto mais novo, mais fácil o aprendizado. Quanto mais velho, um pouco mais difícil. Mas não é por isso que você não deve buscar sempre aprender. Esse processo de autorregulação emocional é eu regular o meu emocional para reagir à minha situação atual. Se eu não aprendi, eu não sei. Eu busco aprender. Terapia. Fantástico para isso. Porque o terapeuta vai pontuar exatamente na tua vida esses processos. Não posso fazer terapia agora. Vai no caminho de livros e palestras e procurar na internet processos desse desenvolvimento. Por que eu falo disso tanto? Porque as pessoas não aprenderam a lidar com o seu emocional e estão refletindo tudo na vida adulta. Vamos lá. A gente acha que a pessoa que é mais quieta, que não explode, ela sabe lidar com o emocional, ela tem equilíbrio emocional. E isso não é uma verdade. Saber lidar com o emocional é entender que as situações do mundo me despertam emoções. Eu sinto, eu não nego elas. Negar não é saber lidar. Eu sinto elas. Eu reflito sobre elas. Eu meço elas, o quanto elas estão adequadas para aquele momento específico da minha vida. Eu tive, um desentendimento na empresa que eu trabalho. Eu senti aqui um monte de emoção. O quanto essas emoções estão alinhadas em uma métrica com a situação atual, ou o quanto essas emoções vêm enormemente porque eu já tenho outros gatilhos do passado, de rejeição, de não aceitação, de se sentir inferior, de não se sentir vista, de não se sentir respeitada, ou sei lá o quê. Perceber o quanto essas reações, essas emoções, essa intensidade emocional, ela é real ou ela tá somada com a minha bagagem, quer dizer que eu não curei ainda a minha criança ferida interna, preciso olhar para isso dentro da terapia. E mesmo que ela seja, eu tô medindo aqui na minha régua interna e eu tô percebendo que a intensidade que essa emoção veio é equivalente à situação que aconteceu aqui, ok? Agora o que eu faço com essa emoção? Eu preciso processar ela para expor de uma forma inteligente e saudável e produtiva dentro daquela relação que eu vou expô-la.
Não adianta eu só demonstrar a minha raiva, a minha indignação. É como eu vou fazer isso. Como eu comunico a outra pessoa que aquela situação, aquela dinâmica não tá bom pra mim, não tá saudável pra mim, ou se aquilo não tem outra solução. Às vezes eu tô discutindo com um chefe, é uma ordem do chefe e aquilo não vai mudar. Tá, como que eu me sinto perante aquilo e como que eu lido com aquilo de uma forma melhor. Não é engolindo e ficando quieta. E as pessoas às vezes têm a tendência de achar que só quem explode que não tem controle emocional, que não tem equilíbrio emocional. E às vezes aquela pessoa que só fica quieta, engolindo tudo, ela também não tem. Só que não é aparente. Às vezes o escape dela é em outro. O escape dela pode ser quando ela vai embora e ela passa no shopping, ela tem uma compulsão por compras, ou ela tem uma compulsão por comida, ou ela tem uma compulsão por drogas, ou ela tem outros tipos de compulsão por violência, por sexo, por sei lá o quê. Não quer dizer que é saudável a pessoa que tá quieta. Ai, que linda, parece um Buda de tão zen. Será? Será que é assim mesmo? Será que ela não tá implodindo pra dentro e depois ela escapa em alguma outra forma que também não é saudável pra vida dela? Ela só evitou de ter atrito no trabalho. Isso não quer dizer que tem equilíbrio emocional ali dentro. E essa regulação emocional é isso. Regular aquela emoção que veio, naquela intensidade que veio. E como eu exponho ela de uma forma saudável. E aí, né, entendendo que é um processo que eu tenho responsabilidade sobre isso, também entender que a emoção do outro não é minha responsabilidade. Eu tenho uma parcela de responsabilidade em como eu estou me comportando ali e se eu estou provocando aquilo no outro de propósito ou por maldade, ou eu falei algo que despertou aquela emoção da outra pessoa. Por exemplo, quando eu preciso falar não para alguém, não é gostoso receber um não. É óbvio que essa outra pessoa vai receber esse não e vai ter que processar e lidar e achar outras possibilidades. E pode ser que no meio disso a pessoa surte comigo. Pode ser. Eu sou responsável por aquele surto? Eu sou responsável pela descompensação emocional do outro? Se eu não provoquei de propósito, se na hora do impor os meus limites e falar um não, eu tive ali uma fala adequada, respeitosa, gentil, eu não sou responsável pelo surto do outro. O outro é responsável pelo equilíbrio emocional do outro, da autorregulação emocional do outro. Então, se o outro não tem esse equilíbrio, não sabe se autorregular para viver essa dinâmica comigo, independente de quem é esse outro, eu não sou responsável. É claro que, dependendo da dinâmica, o surto do outro vai me atingir de alguma forma. E como que me atinge? Fazendo eu me sentir responsável ou fazendo eu entender que esse outro também precisa buscar um caminho de aprendizado, de regulação emocional. Quando esse outro é uma criança que está na minha mão e eu sou responsável pelo desenvolvimento dela, sim, faz sentido falar que eu também sou parcialmente responsável por ensiná-la esse processo de autorregulação emocional. Porém, se nem eu mesmo tenho, fica difícil eu ensinar para a pessoa algo que eu não sei, que eu não tenho para dar. Por isso, mais importante ainda é a gente entender que talvez não aprendemos no nosso passado. Mas essa busca que faz a gente querer se melhorar constantemente, diariamente, ela é por nós e também pelos nossos descendentes. Também por quem vem depois. E quando eu falo descendentes, eu não estou querendo dizer só filhos. Eu sou responsável só pelo meu filho. Não. Eu posso, como tia, ensinar os meus sobrinhos sobre autorregulação emocional. Eu posso, como mãe de pet, ensinar, observar, né, as emoções, ali, os comportamentos dos meus animais e entender como que a gente regula isso. Um pouco mais difícil, porque é uma outra linguagem, mas é possível. Eu posso, hoje eu como terapeuta, ensinar isso para os clientes que me procuram. Uma professora pode ensinar isso para os alunos que ela ensina dentro de uma escola, dentro do ambiente que ela trabalha.
Então, quando eu falo descendente, são as pessoas que vêm depois. Aquilo que eu aprendo impacta a mim, as pessoas à minha volta e principalmente quem vem depois. Porque eu me torno alguém com mais bagagem para poder fazer esse processo de ensinamento. Mesmo quando eu estou ensinando até outra coisa. Se você consegue perceber dentro de você como que é esse caminho de autorregulação emocional, como que é para você regular as emoções, você aprendeu isso na tua infância, você não aprendeu, você aprendeu o contrário, porque muitas vezes a gente aprendeu o contrário, quando a gente via as pessoas que nos criaram nervosas, irritadas, explosivas, a gente aprendeu o contrário. E às vezes com aquela maturidade a gente aprendeu que gritar é impor limite, machucar o outro é impor limite. E às vezes a gente está impondo esses limites da mesma forma, ou às vezes a gente evita de impor limite, porque a gente aprendeu que só assim se impõe limite. Observe o seu processo de regulação emocional. E se observe se você consegue regular o teu emocional a ponto de expor as tuas emoções de uma forma saudável para você e para o ambiente em que você convive. E se você percebe que ainda não é tão fácil assim, tão saudável assim, procure ajuda. Quanto antes a gente aprende, mais fácil é e mais a gente poupa um sofrimento do futuro. Até mais.